Vamos ler então o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Gostaria de compartilhar com você nessa manhã a mensagem da palavra do Senhor sobre o tema: o soberano que tudo governa é o que edifica tudo em todos. E com a graça de Deus, irmãos e amigos, eu quero compartilhar esse Salmo de Salomão, com o objetivo de levar a nossa mente cativa à palavra de Deus e clamar ao Senhor que nos ajude de verdade a ter o mesmo entendimento do autor, para que o Senhor possa nos levar a viver uma vida com entendimento e consciência daquilo que Ele tem nos falado por meio da Tua palavra. Porque a palavra do Senhor, o objetivo na nossa vida é nos guiar, governar, Por isso que é extremamente importante, enquanto o pregador está expondo a palavra de Deus, você ore ao Senhor daí, pedindo que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor transforme sua vida, que o Senhor abra o seu entendimento, de maneira que a gente possa enxergar, de maneira que a gente possa ter discernimento de que é Ele mesmo, o Senhor, quem vai transformar nossa vida para que a gente seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, a gente vai falar desse texto hoje, fazendo algumas perguntas. A primeira é: quem é o Senhor que edifica a casa? A segunda é: como que Ele edifica a casa? Depois nós vamos falar qual o significado de edificar a casa nesse texto. Depois, por que os filhos eles são herança do Senhor? E depois, é possível a gente tentar edificar a casa sem o Senhor que a edifica? E por fim, como conclusão, qual é o entendimento de edificar a casa que a gente deve ter de acordo com o texto? Então vamos lá para a primeira pergunta. Quem é o Senhor que edifica a casa? Nós sabemos, é o Senhor Deus Jeová, Todo-Poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus soberano. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo sabe. É o Deus que tudo vê. É o Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração. É o Deus que, antes de você pronunciar uma palavra, Ele já conhece. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele observa todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Esse é o Deus quem edifica a casa. Eu gosto de pensar lá em Êxodo, quando Moisés questiona a Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor está me mandando para libertar aquele povo. Eles não vão crer. E aí Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Daí Isaías 43:13 vai dizer que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando a gente ouve relatos como esse da palavra de Deus, o efeito na nossa vida, ele tem que ser diferente. Porque quando Moisés ouve esse relato de Deus, ele pensava numa obra que Deus ainda estava por fazer. Mas para nós é diferente. A gente sabe que Deus concluiu a obra que Ele disse que iria fazer. Por isso a gente deve clamar para que o Senhor Ele abra o nosso entendimento, Ele abra o nosso coração, para que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender os feitos do Senhor,
a sua bondade, a sua grandeza e a sua majestade. Irmãos, por que é importante logo no começo a gente compreender quem é o Senhor que edifica a casa? E o nome aqui, ele já dá toda uma ideia para a gente. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o soberano. É Ele quem edifica todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a gente precisa pensar que Ele é soberano, Ele é o Senhor. Tudo Ele faz conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme uma parte de Deus e uma parte nossa. Ele é soberano, é conforme Ele quer. E no texto que nós lemos do Êxodo, quando você lê lá e você lê com calma, né, você percebe várias vezes Moisés tentando mudar o pensamento de Deus. Moisés diz assim: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí Deus fala assim: Moisés, eu serei contigo. Aí Moisés diz assim: mas Senhor, eles não vão crer, eles sequer vão ouvir minha voz. Aí Moisés diz assim: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, eu sou pesado de língua. Aí Deus responde assim para ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou o surdo, ou o mudo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? E aí Moisés diz assim: ah, meu Senhor, envia pela mão a quem tu queres que enviar. Como está dizendo assim: Senhor, envia outro, eu não. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E você conhece toda a história. Moisés foi, Moisés obedeceu, Deus usou Moisés e libertou o povo do Egito. Por quê? Porque é o Senhor quem opera todas as coisas. Mas parece que a gente está sempre querendo fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e daí no final, quando as coisas não saem como previsto, a gente quer olhar para trás e ver onde que a gente errou, né? Agora, sendo o Senhor quem edifica a casa, sendo Ele quem edifica todas as coisas, Ele mostra como deve ser, que é a pergunta número 2. Como é que o Senhor edifica a casa? Quando você ouve no texto aqui do Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, você pode ter em mente algumas coisas. Você pode ter em mente a sua família, você pode ter em mente todas as instâncias da sua vida, você pode ter em mente que se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar o seu trabalho, em vão vai ser o seu trabalho. Se o Senhor não edificar o seu negócio, a sua família, tudo será em vão. Mas o contexto aqui ele é bastante propício para a gente destacar por onde tudo começa, que é o nosso lar, que é a nossa família. Pois é a partir daí, é a partir dessa base onde todas as coisas são regidas. É no lar onde todas as diretrizes da vida, elas vão ser ensinadas. Ou de acordo com a palavra de Deus, ou de acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu penso, ou de acordo com aquilo que eu acho que deve ser. Então, edificar aqui no texto, ele é construir, é reconstruir, é estabelecer, é fazer continuar. Percebe que já no significado da palavra edificar, como somente Deus pode dar conta de tudo isso? O texto, categoricamente, ele diz que se o Senhor não edificar, tudo que a gente fizer vai ser em vão. Agora, como ele edifica no caso do lar? 1 Coríntios 11:3. Diz lá: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, irmãos, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, onde a Bíblia vai chamar também de sacerdote. É aquele que representa a família diante de Deus. É aquele que recebe as demandas de Deus e ensina a sua família, né? E é interessante a gente pensar, eu sei que quando a gente trata nesse ponto aqui, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, gera desconforto, né, em algumas famílias.
Mas quando você pega Gênesis 2,18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Que é aquela que socorre, que auxilia, que é idônea, aquela que nos leva a observar se estamos vivendo e seguindo conforme a palavra de Deus. Quando eu conheci minha esposa e a gente ficou noivo e a gente começou a fazer cursos, o curso lá de noivado para casar, é interessante. Você ouve um monte de coisa que você não quer, né? E aí chegava um dia na semana, eu vou falar porque ela não está aqui, eu acho que ela também não está assistindo. Quando chegava no dia da semana que a gente ia fazer o curso de noivo, ela dizia assim para mim: se aquele pastor vier falar que eu tenho que ser submissa a você, eu não faço mais o curso. Mas hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, né, eu dou graças a Deus pela minha esposa e pela minha família, porque tenho entendido como é o viver no lar, em família, de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa eu peço a ela, eu digo assim, quando você, olha aqui o papel de auxiliadora, né? Eu digo assim para ela, quando você me pegar no erro, quando você me pegar pensando, fazendo aquilo que eu não deveria fazer, você deve me corrigir. Me corrigir e não passar a mão na minha cabeça. Perceba, eu li uma matéria esses dias de um pastor batista de São Paulo, pastor famoso, porém contraditório e problemático nas suas posições. Numa entrevista, numa matéria para a revista Veja, ele propõe o seguinte, ele propõe que para combater o machismo nas igrejas e nos lares, ele propõe que faça uma revisão dos equívocos hermenêuticos da visão bíblica e teológica presente nas igrejas. Ele diz que os textos que a gente tem na Bíblia, eles foram escritos na época dos patriarcas, por isso ele tem um contexto machista cultural, que é o berço da tradição bíblica. E ele argumenta tudo isso fazendo com que o feminismo e os ativismos, eles ganhem força no meio da igreja. Qual é o problema da gente pensar nisso e tentar relativizar dizendo que não é bem assim? Que esse texto ele foi escrito na época onde as pessoas eram machistas. O problema é que a gente tem que lidar com 2 Timóteo 3, 16, 17, que está escrito que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você quer negar instâncias da Bíblia, você vai ter que lidar com um texto que diz que toda a Escritura ela é apta para corrigir e instruir. Por isso a gente deve pensar e refletir. Se é o Senhor quem edifica a casa, se é o Senhor Deus quem edifica a minha casa, se é o Senhor quem edifica a minha vida, de quem é a última palavra? É do Senhor. Por isso a gente não pode pensar diferente, agir diferente, ir na contramão daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. E como é que ele edifica a casa? A casa que o Senhor edifica é a casa que os seus mandamentos eles são observados e obedecidos, que na sua estrutura, ela busca obedecer, ela busca pensar de acordo com os desígnios da palavra de Deus. Então, se nós cremos que é o Senhor quem edifica, quem cuida, quem rege, quem guarda, então a gente também tem que ser submisso e obediente à sua palavra. Por isso, nós maridos, nós devemos clamar ao Senhor por sabedoria e discernimento, pedindo a Ele que nos ajude a cumprir o nosso papel de sacerdote, cabeça do lar. Por isso, esposas, da mesma maneira, clame ao Senhor pedindo que a ajude a entender e cumprir o seu papel no lar, ajudando e auxiliando o seu marido no fortalecimento da família. Filhos, da mesma maneira, peça ao Senhor que o ajude a confiar na autoridade dos seus pais, pois mesmo que no momento, mesmo que para você, filhos, naquele momento,
a decisão do seu pai e da sua mãe não pareça o mais lógico, obedeça, porque ele está diante da autoridade do Senhor. Terceira pergunta: qual que é o significado de edificar a casa nesse texto? Este salmo aqui, ele é conhecido como Cântico dos Degraus, ou Cânticos das Subidas. E a ideia que você deve ter em mente é que quando o povo saíam das suas terras, saíam das suas cidades para ir celebrar as festas em Jerusalém, então imagine que eles saíam pelas cidades cantando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Era um cântico para eles. E quando o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, ele não sugere que a gente fique parado sem fazer nada. É completamente ao contrário. Ele sugere que a gente faça tudo o que está nas nossas mãos para fazer, obedecendo ao Senhor. Ele diz isso, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, em contraste com todos aqueles povos que trabalhavam, labutavam, tinham tudo, mas não tinham paz, não tinham contentamento, porque não tinham o Senhor como o seu Deus. Diferente da gente, que trabalha, que labuta, que acorda cedo, mas Deus é quem nos dá o contentamento. Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está mostrando e ensinando não só a nossa dependência de Deus em todas as coisas, mas também é o Senhor quem opera todas as coisas. Eu gosto muito no livro de Josué, lá no capítulo 24, no finalzinho, Josué está ali relembrando o povo todos os feitos do Senhor. E Deus dizendo por meio de Josué: eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidade em que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Quem é que opera todas as coisas, irmãos? É Deus. Então Deus relembra o povo e mostra que sem Deus nada a gente pode fazer. Então Salomão está ensinando nesses salmos, né, que quem está em Deus e pertence a Ele, confia na sua providência, confia no seu cuidado, confia no seu sustento, confia na sua soberania e obedece. Talvez um dos problemas é que a gente mede o cuidado de Deus, muitas vezes pelo que a gente recebe ou pela ausência de problemas. Mas isso não tem nada a ver. O cuidado de Deus é demonstrado na nossa vida pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo. E a gente sabe para onde a gente vai. A gente é salvo por Cristo, não para que a nossa condição melhore, mas para que o nosso relacionamento com Deus seja religado. E quando a dor vier, quando vier a provação, na sua mente o Espírito Santo vai testificar com você que é por pouco tempo, porque o nosso Senhor vai voltar para nos buscar. Qual é o significado de edificar a casa nesse texto? O significado de edificar a casa nesse texto, então, irmãos, é um contentamento, onde a gente sabe que todas as coisas provêm de Deus. O significado de edificar a casa nesse texto é minha satisfação em Deus. Não está relacionado à ausência de lutas, não está relacionado a receber alguma coisa, mas está relacionado em que Deus, Ele é suficiente na minha vida. Quarta pergunta: por que os filhos são herança do Senhor? Esses versículos, os filhos são herança do Senhor, fruto do seu ventre, o seu galardão, ele tem todo um contexto histórico e cultural que não pode ser desprezado, mas que para a gente soa completamente diferente e às vezes complicado. Mas na cultura da época, os filhos, eles tinham um papel extremamente importante no seio da família.
todo o processo de formação dos filhos, desde cedo, saíam com o pai, ia trabalhar com o pai, a filha aprendia todas as coisas com a mãe. Muitas vezes, ou geralmente, os filhos, eles tinham a mesma profissão do pai. Jesus teve a mesma profissão do seu pai José, né? Agora, isso não quer dizer que os nossos filhos eles vão ter a mesma profissão. Mas eles quer dizer que os nossos filhos serão aquilo que a gente ensina desde cedo. Em tudo. Na profissão, no caráter, como eu lido com dinheiro, como eu lido com as coisas de Deus, como eu lido com o meu tempo, como eu lido na minha casa. Essa é a responsabilidade implícita para nós hoje nesse texto. Como que eu ensino meu filho a lidar com cada coisa da vida? Isso é extremamente importante a gente pensar. E Deuteronômio, você conhece 6, do 6 a 7, ele diz que, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quer dizer, olha a responsabilidade do pai e da mãe em ensinar os seus filhos. Não está no script, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pai, você gostaria que o seu filho fosse igual a você? Hoje, no trato com as pessoas, no serviço, em casa, na igreja, no serviço ao Senhor? Pai, você gostaria que o seu filho tivesse o mesmo relacionamento com Deus que você tem? Se a sua resposta for sim, graças a Deus. Se a sua resposta for ainda não, Deus tem nos dado a oportunidade de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ensinando desde cedo a priorizar o Senhor. Feliz é a família que teme ao Senhor e cuida dos seus filhos, ensinando princípios da palavra de Deus, pois é a partir daí que os demais princípios serão aprendidos. Agora, quinta pergunta: é possível tentar edificar a casa sem que o Senhor a edifique? É possível. Mas uma coisa é você tentar edificar. Outra coisa é você conseguir edificar. O texto fala que é em vão. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você empreende, sem o Senhor, é em vão. Fala que acordam cedo, dormem tarde, come o pão que penosamente granjeastes, que significa o fruto do seu trabalho, que foi com muita labuta, com pesar, com dor, um trabalho árduo. Mas sabe qual que é a diferença? Quem tenta edificar a sua própria vida sem o Senhor, nunca tem contentamento. Nunca está feliz. Sempre quer mais. Parece como um buraco negro, que você pode colocar tudo lá dentro, mas nunca vai encher. Porque o único capaz de trazer satisfação ao homem é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos trabalham, tem uma conta corrente gigante, mas nunca está satisfeito. Porque a plena satisfação é aquele que vem do Senhor. Por isso que a Escritura diz, né, e é interessante, ela diz assim, olha, mas aos seus amados, talvez na sua versão, diz aí que ele dá, algumas versões diz que ele dá, né, o pão. Mas a minha versão aqui diz que aos seus amados ele dá o quê? O sono. Você dorme em paz. Você não entra em desespero porque amanhã é segunda-feira. Você não entra em desespero porque tem um monte de problema para resolver. Você não entra em desespero porque a vida você não sabe aonde vai dar. Aí vem Deus com aqueles que caminham com Ele, com aqueles que andam com Ele, com aqueles que buscam obedecer a Tua palavra, com aqueles que quando
não conseguem obedecer a Deus em todas as instâncias da vida, dobram seus joelhos, clamam, se desesperam diante de Deus e diz: Senhor, me ajuda a caminhar com o Senhor. A esses, o que o Senhor faz? Dá o sono. Mas aos outros, dá o quê? A preocupação, a ansiedade. Por isso a gente deve viver uma vida clamando ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a entender os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor. Uma vez que a gente já sabe, irmãos, a gente já sabe que sem Deus a gente não pode nada. Mas parece que mesmo assim a gente insiste querer fazer do nosso jeito. A gente vai tocando a vida, vai tomando decisões, a gente vai trabalhando, a gente fica ocupado com as rotinas da vida e a vida com Deus fica em terceiro plano. E a gente nem percebe. A gente acha que está edificando nossa casa, a gente acha que está fazendo todas as coisas, mas o texto diz que é em vão. Porque tudo que o homem faz à parte de Deus é em vão. Por um tempo, a gente pode até pensar que vai tudo muito bem. Mas não vai não. Porque sem Deus, a sua alma nunca estará satisfeita. Pois se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Última pergunta, e a gente vai para o final. Qual é o entendimento de edificar a casa que a gente deve ter de acordo com o texto? Irmãos, esse salmo aqui ele foi escrito por Salomão. E você conhece a vida e a história de Salomão. O homem mais rico, riquezas incontáveis. O homem mais próspero não precisava de nada, humanamente ou materialmente falando. O homem mais sábio, que teve tudo, e ele diz que nada negou aos seus olhos. Ele teve tudo quanto um homem poderia ter. E este Salomão, pena que tarde em sua vida, ele reconhece que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ensinando que você pode ter tudo o que você sonhar. Você pode ter tudo o que você almejar. Você pode ter o que você quiser. Mas se você não tiver Deus, se você não estiver caminhando com Deus, você vai perceber que tudo aquilo será em vão. Difícil vos será levantar cedo, dormir tarde, para obter o sustento e não ter tempo com Deus. Difícil vos será querer guardar todas as coisas, controlar todas as coisas. Se você não tiver comunhão com Deus, seus esforços serão em vão. Difícil vos será empreender todos os esforços para agradar seu marido ou sua esposa, ou seus filhos. Se você não priorizar a palavra de Deus, tudo será em vão. Difícil vos será ter um bom emprego, ter estabilidade, ter boa saúde. Se você não tiver tempo com Deus em leitura e em oração, tudo vai ser em vão. Porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá a satisfação, é o Senhor quem nos dá o contentamento, é o Senhor quem nos dá a paz, é o Senhor quem nos dá o sono. Então, como deve ser a casa que o Senhor edifica? A casa que o Senhor edifica, a família dessa casa, ela procura servir a Deus, obedecendo a sua palavra, reconhecendo a sua soberania. E isso, irmãos, ela vai afetar o fato, o modo como nós lidamos com a nossa família. Se é o Senhor quem edifica a sua casa, isso vai afetar o modo como você lida com os seus recursos. Se é o Senhor quem edifica a sua casa, vai afetar o modo como você lida com o seu tempo. O modo como a gente lida com os cultos. O modo como a gente sustenta a casa do Senhor. Vai afetar o modo como a gente pensa nas coisas. Vai afetar o modo como a gente se relaciona aí fora. A casa que o Senhor edifica,
a família descansa nos cuidados do Senhor. Por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, em todo tempo na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, seja dado ao Senhor. Porque se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que a edificam. E eu concluo com Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus abençoe e nos ajude a aplicar a palavra dele nas nossas vidas.